A gente cansa de repetir, né? O Brasil é abençoado por Deus e bonito por natureza. E se tratando de água, isso é verdade mesmo. Nós somos a maior reserva de água doce do planeta. Esta água que hoje tem vários usos e propiciou um crescimento do país em função da possibilidade não só de disponibilidade para consumo, aproveitamento industrial, irrigação, navegação, transporte, piscicultura, atividade extrativa e também lazer. Olhando para todas essas atividades, fica muito difícil, na verdade é impossível falar do desenvolvimento do Brasil e das suas cidades sem falar dos rios. O Marcos muito bem pontuou aqui que várias das histórias de São Paulo, não só do crescimento e do desenvolvimento, mas do desabrochar de São Paulo, passa pelas histórias dos rios. Na verdade, os rios vêm antes que a história de São Paulo. Várias cidades, então, tiveram sua formação e desenvolvimento marcado pelos rios. Lá no século XX, com a explosão das atividades urbanas e do crescimento das cidades, a gente teve que decidir, e na verdade a decisão veio depois de muita disputa do ponto de vista social pela água, né? Então, a gente tinha que discutir o que valia mais. Valia mais manter os rios em suas características naturais ou iniciais, garantir saneamento, distribuição de água, energia, produzir moradias em lugares antes habitados pelos rios, vias de transportes urbanos, lazer ou habitação. Nessa batalha de interesses que travamos lá atrás, perdemos a essência. Escolhemos usar os cursos d'água como canal de esgoto e dejeto. Escolhemos dar as costas aos nossos rios, planejando, projetando a cidade, bairros e casas para que os rios sempre ficassem nas nossas costas. Escolhemos escondê-los para viabilizar a construção de vias expressas para fomentar ainda mais o uso de automóveis como modal de transporte. Todos esses dados apresentados, eu não vou repetir, num vídeo super ilustrativo do Arco Futuro, demonstram muito bem isso, né? O impacto que as nossas escolhas no passado e algumas até no presente têm gerado nos rios e no nosso sistema de abastecimento. Só para ter uma ideia, dos dados de 100 maiores cidades que o Ministério das Cidades publicou em 2010, a gente joga todo dia 3.200 piscinas olímpicas de esgoto nos rios, só nessas 100 maiores cidades do Brasil. Parece que levamos ao pé da letra o bonito por natureza, como se os recursos hídricos fossem capazes de se autorregenerarem, apesar do aumento de pressão vindo de mais população, mais necessidade de moradia, mais necessidade de construções em lugares antes habitados pelos nossos rios. A realidade é que enquanto persistir essa lógica de crescimento, sem um equilíbrio em relação ao que é desenvolvimento sustentável nas cidades, continuaremos a tratar os nossos rios como problemas e não como oportunidades. O ponto que eu acho que esse debate e vários outros que nós temos tentado fomentar, não só com o Arco Futuro ou aqui na escola, mas também a partir de discussões relacionadas a desenvolvimento sustentável em geral, é que a gente precisa resgatar a nossa relação social com os rios. Precisamos reconhecer que eles são sim bonitos por natureza, mas que só se tornaram lixões a céu aberto ou deram lugar a essa selva de pedra onde vivemos em função das nossas próprias escolhas. Ou seja, a deterioração não é algo natural, é algo que sabemos muito bem por que estão lá e quem são os responsáveis, o que nos gera insumo para pensar em soluções. E é esse o contexto desse evento. Essa é a terceira edição do evento A Cidade e a Água, fruto de uma parceria sustentável com o Arco Futuro, com o Tomás, com a Marisa, com a Bey. E o nosso objetivo desde o começo foi difundir casos de sucesso de projetos em andamentos ou finalizados que conseguiram fazer as pazes com seus rios. Por meio de governança, principalmente governança cidadã e inclusiva, onde todos os responsáveis possam participar também nas soluções, reforçando assim a importância de olharmos para o futuro de forma diferente. Nosso sonho, a partir deste e de outros projetos que temos em conjunto, é gerar discussões que motivem projetos, políticas públicas e pesquisas que possam multiplicar o conhecimento e os impactos positivos das intervenções que viremos a fazer nos rios. E já que somos todos responsáveis, vale lembrar do Toquinho, que cantava: "A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça para viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar.
Somos os herdeiros do futuro, e para esse futuro ser feliz, temos que cuidar bem desse país. Agradeço a todos que estão aqui hoje, todos que participaram direto ou indiretamente da organização, e desejo um ótimo evento. Bom, para dar início à discussão, eu gostaria de chamar, então, o professor de Arquitetura e Urbanismo, professor Roberto Montezuma, da Universidade Federal de Pernambuco, que vai apresentar para a gente o projeto do Parque Capibaribe, um mosaico de parques e áreas de lazer integrados ao longo de ambas as margens do rio Capibaribe, na cidade de Recife, num total de 30 quilômetros. O desenho desse parque privilegia hoje o deslocamento de pedestres e ciclistas, criando oportunidades para que a população da cidade tenha mais contato com o seu meio ambiente, e especificamente com as águas. O Parque Capibaribe, na verdade, é uma experiência que fizemos enquanto grupo da Universidade Federal de Pernambuco, articulado a outros grupos de pesquisa, e montamos um instituto de pesquisa, e sobre esse instituto de pesquisa tentamos desenvolver uma metodologia que a gente chama PDI mais A, Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação mais Ativação. E o parque, ele é uma história longa, mas virou uma política pública, e dentro dessa política pública, na hora que a universidade está envolvida nesse processo, né, então é a hora de fazer experimentar essa visão metodológica. Bom, então, como é que é o processo? Então temos o rio Capibaribe, na verdade, nasce dessa experiência de pesquisa, quer dizer, não é o rio, né? A experiência da pesquisa, né, incorpora o rio, que é uma das bacias do Recife. Podia dizer assim que o Recife, ele é fazendo uma metáfora, né, a gente poderia dizer que é uma estrutura como um anfiteatro, como isso aqui, né? Então, embaixo aqui está o chão, a planície, e a plateia estava a antiga Mata Atlântica. E a invenção dessa parede, na verdade, é o Arrecife, que inventa o Recife, e faz com que esse chão venha sendo gradativamente ocupado, aterrado, e por um homem ou de forma natural, através dos resíduos, onde hoje temos 3 bacias, e a bacia do Capibaribe é a bacia central do Recife. Isso é uma visão, não é, da parte relativa à vegetação, né, o encontro, né, dessa vegetação com essa arborização. E dentro dessa perspectiva, a gente identificou que precisava ir a fundo, né, se não era apenas um projeto de recuperação, né, de um parque linear como eles queriam, né, a prefeitura quis no primeiro momento. A gente entendia que para ser um projeto de cidade, articular isso a um projeto de cidade, a gente tem que entender qual era o DNA dessa cidade. Então, qual é o DNA do Recife, né? Então, identificamos, né, um esforço grande para tentar concentrar em 7 pontos, e entre desses 7 pontos, primeiro aquele é um estuário, né, onde essas 3 bacias se encontram e lançam ora água para o mar, ora recebe água para o mar. Então ela é uma mistura de águas. Bom, e vai cortando toda a cidade, né? Outro aspecto, ela é tropical. É uma cidade que está no nordeste do país, num país tropical, que vê a Europa, né, banhada pelo Oceano Atlântico, é uma característica como é quente e úmido, muito úmido a cidade. E a ventilação e a insolação, ela precisa ser convivida com isso. Então, algumas imagens. Outra que ela é um patrimônio. É uma cidade que vai fazer 500 anos em 2037. E seria a primeira capital a fazer 500 anos. Então, existe um patrimônio delicado que tem que ser conservado. Ela é uma cidade radial sob a forma morfológica e
tem que ser pensado isso como morfologia, como é que ela vai se articular, como essa intervenção do rio, a partir do rio, vai se articular com essa cidade. E aí uma visão aérea dessa cidade sobre as águas, no fundo é o Arrecife, né, e a ocupação do território. Ela é desigual. O que é que a gente está dizendo por desigual? Os bolsões de pobreza se espalham em todo o território. E a gente não vê isso como um problema. A gente vê isso como uma oportunidade. É uma cidade que, por natureza, ela está em articulação do tecido social. São visões da morfologia dessa cidade. Ela é inventiva, né? Criativa, com as dificuldades, usa muito improviso. E ela é muito cultural. Ela tem um orgulho do seu passado e mistura culturas. Bom, aí a professora Tânia Bacelar, nessa reunião, né, pré-projeto, ela vem e diz que Recife não precisa só de um projeto, ela precisa de uma reinvenção. O modelo que tivemos de desenvolvimento, ele está em xeque. E aí? Então, com base nisso, precisa-se conceber proposições que gerem, que sensibilizem uma política pública. E como fazer isso em uma situação de governo que muda a cada 4 anos e como temos uma política que é transversal a tudo isso. Então, o papel social é muito grande. Nos associamos aos pensadores urbanos das Nações Unidas e ao campo de pensadores urbanos e começamos a partir dessa experiência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais desses 10 pontos que ele diz do desenvolvimento sustentável, a gente começou a articular com essa própria noção de DNA da cidade e ver de que maneira ela poderia ser reestruturada. Aí surgiu um conceito, que a gente vai tentar discutir isso, se o Parque Capibaribe ele se articula com essa visão, né, dentro do DNA, ele estabelece, cria um tecido para além das margens, e a partir da outra bacia, essa também se reorganiza, e a outra bacia também se reorganiza, de repente a gente pode ter uma cidade que tem uma outra estruturação, não é que a gente diz, é uma visão necessária. Não se muda uma cidade se não tiver uma visão. Não é por somatório de partes, isso eu estou seguro, né? Dentro de todo esse tempo de trabalho, não se muda se a gente não tiver uma visão. Qual é a visão que a gente quer do futuro? E esse miolo aqui, o Parque Capibaribe 2020, é uma ação sobre o rio que divide a cidade ao meio, depois a bacia do Bibiribe, que se junta ao Olinda, que pega outra articulação, e a bacia do Tijipió também, né? Bom, então é preciso conhecimento e é preciso entrar no processo de articulação, né, dessa cidade que seja inclusiva, dessa cidade que respeite os princípios de regenerativos e economia vibrante, aqueles princípios todos, mas temos que entender que a cidade é um sistema. Se a gente não tiver essa compreensão, né, a gente vai continuar numa discussão fragmentária, né, e não ver que uma ação, uma cidade, né, interage, rebate uma outra ação. E ela, como sistema, a gente tem que entender, né, que é um sistema que começa pelo ar. Né? Então, como qualificar esse ar? Depois, terra, depois azul, né? E assim sucessivamente. Então, o ar tem um papel fundamental. Como qualificar? Como reduzir? Bom, a terra, a morfologia, como eu disse, esse grande anfiteatro natural, como é que ele vai se comportar nesse processo de transformação? O azul como base, a água, né? E, ao mesmo tempo, ele com a possibilidade de síntese, né? Uma metáfora dessa cidade sobre as águas que diz, tantos pesquisadores que colocam isso na questão, ele pode ser visto como um articulador,
né? E aí essa experiência com os holandeses é que chamou a árvore d'água, essa visão aérea do Recife, né? Essa imagem do Recife. Isso é um desenho gráfico, mas no mapa você vê essa articulação, e que criou essa experiência ambiental da raiz, por ser uma particularidade, né, no uso dessa água, que ela mistura mar, água doce e salgada, né, e tem um imaterial aí articulado, onde cada ramo disso tem uma função na estrutura ambiental. E esse ramo, né, ele, quanto função, de repente ele articula sementes e folhas, né, que é a própria sociedade. Ou seja, dentro dessa metáfora, apresentei no evento, numa cúpula internacional, gerou muita curiosidade, porque essa estrutura, de repente, ela articula a sociedade e entra como atores nesse processo de uma sustentabilidade social, né, e que vai gerar uma sustentabilidade também econômica. É uma conversa muito legal de você sair estendendo isso aí. Bom, aí temos o verde não vive sem água, são irmãos siamesas, se tira um, acaba o outro. O cinza, que é a cultura, o cinza, que é a construção. E aí, como é que ele vai conviver, como é que vai mudar um paradigma que foi montado em cima de uma cidade que deu as costas para as águas, a partir do século XX, né, do sistema rodoviário, e que precisa ser reinventada. E para isso, quando você vê o território, ele se concentra nós dividimos esse território em 4 grandes portas. A porta de onde o rio chega na cidade, que era o oposto, era um território onde era o fim da cidade. Não, ele agora é um território onde esse rio chama a porta do rio, né, que tem reservas vegetais imensas, mas particulares. Tem uma segunda porta, a porta da mata, que tem reservas vegetais públicas grandes, então são grandes espaços, regiões que precisam ser articuladas. Tem a mata, a região da porta do mangue, né, que está abaixo, aí, né, e a porta do centro, ou seja, a porta da origem, a porta do mar, onde encontra-se a água com esse encontro com o Recife. Bom, aí a Zona Parque é exatamente a ação que a gente foi ver, que precisava trabalhar, não era uma linha em cima do rio, mas para ser um projeto de cidade, ele precisaria ter um stretch, ele precisa ter uma articulação de território em torno de 500 metros, e isso precisava articular isso tudo, não é? A partir de centralidades, a partir de conhecimentos, que entre essas portas existe território completamente diferente. Então, o que a gente chamava de existe a água, que precisa ter um investimento de equipamentos muito grandes, né? Existe regiões que precisam ter equipamento muito grande, tem regiões que estão muito mais consolidadas, tem regiões... Enfim, é uma riqueza, um colar de variedades que precisam ser compreendidas, e a solução tem que ser diferente para cada uma dessa situação, né? E essa é uma visão de uma maquete eletrônica, né, vendo o rio e essas possíveis infiltrações verdes e águas na sua superfície. E isso só se dá, esse stretch, essa zona parque, ela só vai se estruturar se tiver verbos que a população possa compreender o urbanismo, traduzindo isso nesses verbos mais, como é que eu diria, mais palatáveis, né? Então vem o primeiro verbo, chegar. Como é que eu chego nessa zona parque, né, que fica em torno do rio, desses 500 metros? Como é que eu chego? Então tem que tratar urbanisticamente essas ruas. Então tem uma coleção de ruas de como chegar, né? Depois, como é que você atravessa o rio, que ao mesmo tempo é um elemento de possível integração, mas ele foi separador da cidade. Então, como é que você atravessa essas partes? Como é que liga esses territórios? Através de quê? De pontes, através de barco, tirolesa? Quais são os equipamentos e cada situação que você vai usar isso? Como abraçar? Como ter o lugar dos encontros nessa cidade? Né? Como é que você vai desenvolver protótipos, né, que vá responder a essas particularidades? Então, é um sistema que articula sistemas, subsistemas. Como percorrer isso na borda? É uma experiência incrível quando você sai da mata Brenan
e chega na origem, né? Chega no marco zero da cidade. Né? É uma experiência corporal. Né? Então, é preciso compreender o urbanismo sobre essa nova possibilidade envolvente da população. E, bom, são algumas imagens, né, das intervenções que vão sendo costurando e mergulhando nessa zona parque, articulando esses tecidos através desses verbos. Mas e aí? Como é que, como dizem as Nações Unidas, e aí? O passo seguinte, the next step, né, é o quê? Tem que implementar. Como é que você implementa um projeto da natureza dessa? Se você não tem verba, a gente começou com o projeto, só tinha verba do projeto da pesquisa. E aí, como é que você faz? Então tem que ser algo, é massive small, tem que ser algo que você sai desse urbanismo só top-down, mas tem que encontrar uma zona intermediária que não é top-down, mas também não é o bottom-up. Né? Então a gente tem que encontrar esse encontro de conhecimentos e fazer essa transformação que precisamos. Se a gente não fizer isso, a gente está perdido. Né? Não tem saída. Não se muda um país se não se mudam as cidades. Isso não muda a cabeça das pessoas. Então, e aí como é que faz dentro disso tudo? Tem o prefeito é fundamental nesse processo todo. As secretarias são fundamentais, é preciso envolver elas. Né? Bom, e essa zona parque a gente tem que eleger um setor que não tem verba. E a gente elegeu um setor dentro do debate que é um encantamento. Qual é a parte que pode ser encantada? E aí foi uma discussão ampla, imensa. Vou ter que sair concentrando, porque é muita coisa para mostrar, mas assim, essa experiência, né, tem que... Como é que canta isso? Então vamos escolher uma parte que tem menos investimento, que com pequeno investimento você já pode começar a startar. Então foi uma região que fica praticamente no meio do Rio, né? E é uma zona de classe média, mas que tem uma carência imensa, né, de se articular com o Rio também. Mas tem um potencial imenso para, com pouco investimento, começar a se ver essa visão. Se a gente quer um processo de longo prazo que está envolvendo a população, tem que encontrar, tem que mostrar, tem que ser palpável essa visão. Isso é um trecho que vai entre quem conhece o Recife, do bairro o início do bairro de Casa Forte ao bairro do Derby. Isso aí é uma ampliação mostrando como é que sai costurando essa mágica que foi ocupada pelo mercado imobiliário, quais são os parques que estão ao redor, que podem virar um sistema, essa teia, essa massa que se articula, né? Então as vias verdes, as vias de filtração, né? A partir dessa margem, como é que ela se articula, que é um outro trecho, onde você pega um barco, né? um sistema também que estava sendo pensado pelo governo do Estado e tentando integrar esses projetos que estavam paralelos e, né, engrossando a borda em busca dos 500 metros iniciais. E isso só pode ser feito através também de recuperação e de desenhos de equipamentos, mesmo que sejam pequenos, mas que possam ser feitos rapidamente. Né? Esse trecho é o trecho do Parque da Jaqueira, que o parque, a entrada é oposta à entrada do rio e tem um rio que está na frente. E como é que vai poder ser feito isso? Então, esse parque está aí no fundo. Inicialmente é criar um túnel, né, fazendo com que ele viesse até o rio, mas aí era um custo alto. E aí qual é o custo mais baixo? Criar uma rua compartilhada nesse processo e trazendo o rio, né, então, a frente do parque agora é a frente para o rio, né, criando arquibancada e criando toda uma dinâmica. É um lugar onde tem o pôr do sol mais bonito da cidade, um dos pôr do sol mais bonitos. Enfim, e andando disso, a gente vai ao Jardim do Baobá, que foi uma experiência curiosíssima, só apareceu 1 milhão de uma mitigação. O que você vai fazer? Aí tem um baobá que estava no meio de uma linha, de um muro, vamos recuar isso, os recursos, e criou esse espaço que está... E um fenômeno, a gente vai falar um pouco mais na frente, é um fenômeno esse espaço. Uma coisa que estava por trás de uma área de trânsito imenso, né?
e que foi incorporado. Em seguida, o Baobá, você desce e articula com a ponte, com passagens, e vai para a região das Graças, que é outro movimento curiosíssimo. Era uma região que não ia ser beneficiada, porque estava contemplando daquele urbanismo rodoviário, urbanismo de criar vias de 4 faixas ao redor do rio, e ele estava com a verba. Mas aí a comunidade se envolveu e exigiu que, durante um ano, que essa verba não fosse aplicada numa rodovia na borda do rio, mas que transformando em parque. E conquistou-se isso depois de uma briga de um ano. Bom, e hoje está em processo da licitação. A verba que estava para a construção foi reduzida em 2/3. 1/3 foi reduzido da verba e hoje está em processo de implantação. Uma ação que você prototipa, é uma ação que você metaboliza e é uma ação que você promove essa articulação. Então a história do Jardim do Baobá é curiosíssima, porque quando pegou-se essa verba de mitigação de 1 milhão para fazer esse jardim, houve um movimento por parte de um empresário, né, durante um fim de semana, que ele conseguiu 300 assinaturas, porque percebeu que ia retirar o carro desse terreno que estava na beira do rio. E foi uma briga imensa, ele conseguiu 300 assinaturas, e a sociedade civil organizada, ela conseguiu 3.000 assinaturas no outro dia. Então, o prefeito terminou cedendo em torno desse processo. Então, era um baobá, como esse baobá aqui, tem 18 pessoas para abraçar o baobá, é considerado um dos maiores baobá do país, né? Dizem que é o segundo, e estava com um muro na frente, do lado dele. Na hora que recuou-se esse muro, criou-se 25 metros, que é nada, mas de repente houve um respiro, um silêncio, né? E com os equipamentos de envolvimento que a gente foi testando, isso é curiosíssimo, só saber dessa experiência, como ela se deu. Tem filmes, ela é assim, muito curiosa e muito envolvente, né? Quando a gente está dentro do rio, a gente sente a água e fica como se tivesse uma relação de vários anos. E fora do rio, a gente só fica vendo ele e dizendo que ele é bonito. Tem muita gente que não sabe o que é o Capibaribe. O Capibaribe é lindo. A margem do Capibaribe, que a gente nem valoriza tanto, é um lugar incrível. Tem pessoas que nem sabem da existência do rio, do Recife. Só quando chove, o rio enche e as ruas enchem. Para mim, o Capibaribe é tudo. E a gente tem o maior orgulho de dizer que esse rio, junto com o Beberibe, formaram o Oceano Atlântico, mas a gente trata muito mal o rio, né? Recife é uma cidade que quer parques, que quer verde, é uma cidade que precisa disso. Cultura e arte ao ar livre também. Mais parques, mais verde e menos prédios. Mais oportunidades para que a gente pudesse sair de casa e interagir mais. Vivenciar mais a cidade, vivenciar mais os ambientes abertos mesmo, o convívio social. Espero que muita gente conheça, que muita gente aprenda da importância que tem o rio para Recife, da história que ele carrega, de poesia, de tudo. É possível, é só se querer. Durante muitos anos, Recife deu as costas para o rio, então resgatar essa relação, acho que é uma grande contribuição que o parque traz. Requalificando essas margens do rio Capibaribe, né, integrando ela ao cotidiano da população, respeitando as várias formas de utilização que a população dá. A gente chega num parque, a gente se encontra, a gente faz atividades, a gente contempla. Eu acho que seria uma cidade num ritmo mais agradável, respeitando mais a natureza, num movimento de integração e de sustentabilidade.
uma ciclovia, margeando Capibaribe, já desafoga bastante o trânsito. A gente sabe que isso dá certo. É uma forma de integrar não só os bairros, como também as pessoas. E a gente vai poder se acostumar a andar menos de carro. E traz essa outra perspectiva de você priorizar o transporte não motorizado, o pedestre. Uma perspectiva de mudança mesmo, de projeto de cidade, né? Eu acho que é um projeto que tem tudo para dar certo. E já está dando, né? Já está dando. Mas na beira do rio Capibaribe tem um baobá, todo mundo fica abismado. Gente, eu não sabia que existia aquilo ali. Quem não conhece o que é o baobá, vá até lá e você vai ver o que é boniteza no baobá. Aquele baobá já sofreu muitas coisas, como eu vi ali um muro passando ali, que fiquei assim traumatizado com o negócio daquilo ali. Os muros vinham até quase à beira do rio, a gente não tinha acesso a isso. Mas vocês conseguiram, vocês lutaram para tirar aquela parte ali que estava acabando com o baobá. E achei interessante, porque vai ser separado dos prédios do Ricão, porque ele ficaria com os prédios dele e a gente ficaria com um espaço maravilhoso para um filho nosso e um filho até deles que chegasse no local. Um parque, ele unifica os bairros e as pessoas. É importante que a população se aproprie disso, que é seu, e que interfira aí na concepção, na execução. Integrar mais as pessoas que têm vivências diferentes, né? Justamente para que elas participem enquanto protagonistas mesmo na construção da cidade, né? E não já trazer um projeto já pronto de cima. A gente passou 2 anos discutindo e hoje tem um projeto que as pessoas se veem, se sentem contempladas. É assim, eu queria falar que eu boto a maior fé no projeto do Parque Capibaribe. É um projeto que ele tem a intenção de fazer uma cidade mais humana, de fazer uma cidade que interaja mais, sabe? Siga o projeto, que o projeto está bonito e bom, vai ser muito gratificante. Continue sempre lutando pelo Capibaribe.